E aí, tudo incrível? Como que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje, esse vídeo aqui vai ser um formato de aula, tá? Vou compartilhar com vocês aqui uma exposição sobre um tema, né? O crente, a cachaça e a doutrina, o que que a Bíblia ensina sobre isso. Muito prazer, você que não me conhece, eu sou o pastor Gabriel Ramalho e hoje a gente vai falar sobre esse tema que é tão complexo, né? Na verdade é um tema muito simples, tá? Mas ele tem muitas divergências. Se você pegar um grupo aí com 5 pessoas diferentes, você vai ter 10 opiniões diferentes, né? Brincadeiras à parte. Mas essa conversa, pessoal, essa ideia dessa aula veio de uma conversa que eu tive num grupo de alunos da faculdade. Lá são um grupo com 130 alunos, né? Então imagina aí quantas pessoas com opiniões diferentes sobre esse tema, na é verdade? O crente pode ou não pode tomar vinho? Eu coloquei aqui uma provocação um pouco maior no título, né? A cachaça, o crente é a cachaça. Né? E a doutrina, o que a Bíblia diz sobre isso. Mas, quando a gente fala sobre o vinho, eu vou englobar aqui também a cerveja, a cachaça, a qualquer bebida alcoólica, tá? A gente usa muito a palavra vinho, mas eu quero colocar, deixar você aí compreendendo que quando eu falar vinho, pode ser qualquer bebida alcoólica de fato, tá bom? Bom, vamos lá então. Eu não costumo gravar vídeos assim, né? Então peço para você que você tenha paciência. Se eu errar alguma coisa aqui, né? Não vai ser algo muito difícil, porque eu só vou ler o texto aqui para vocês, tá? Esse é um artigo que eu estou escrevendo, que eu estou produzindo. E dentro desse artigo, eu pretendo disponibilizar ele num blog ou de outra forma mais para frente, tá bom? Então vamos para o conteúdo aqui, pessoal. Eu não quero ficar me demorando muito, mas aqui a intenção aqui do meu artigo, de publicar esse artigo, foi esse. Responder uma pergunta, né? A minha real intenção nesse artigo não é fazer com que alguém deixe de tomar bebida alcoólica ou fazer com que um cristão beba. Não é esse o objetivo dessa aula de hoje, né? Mas é realmente trazer uma análise dos textos bíblicos que mostram sobre isso, né? O que, que a Bíblia realmente fala sobre isso, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento. Então a gente vai falar sobre até a primeira menção, né? Casos de alcoolismo na Bíblia. Foi lá em Gênesis, no Antigo Testamento. Vamos falar, inclusive, eu sei que esse não é o tema, mas eu quis me aproveitar o ensejo e responder também se Noé foi estuprado pelo filho dele por conta da bebida alcoólica, tá? Tem muitos pregadores dizendo isso e a gente vai fazer uma análise sobre isso também, tá? Eu vou trazer aqui para vocês como que a gente vai trabalhar nesse tema, né? Ó, eu segui os seguintes critérios. Quais textos do Antigo e do Novo Testamento falam sobre isso? Eu trouxe os textos mais pontuais, tá? Eu tenho certeza que eu posso ter deixado alguma coisa aí de fora, mas eu trouxe os textos mais pontuais. O que a cultura da época diz sobre o tema, tá? Quais as evidências científicas e lógicas que conseguimos descobrir e o que o nosso contexto cultural moderno nos ensina. E aqui, pessoal, quais os textos do Antigo e do Novo Testamento, eu vou trazer também aqui um pouco de idiomas originais, tá? Dos manuscritos. Então a gente vai falar sobre grego e hebraico, mas eu não vou me prender muito a isso, porque pode ser que eu tenha cometido algum erro aqui, tá? Eu quero ser humilde para falar para vocês que eu sou estudante no que se diz em relação aos idiomas originais, tá? Então eu faço, né? Eu pego as traduções, né? Os manuscritos e tudo mais, é, com alguns recursos que nós vamos utilizando, mas eu mesmo não fiz a tradução assim de pegar o texto no hebraico, palavra por palavra, ok? Então utilizei de ferramentas que depois eu posso compartilhar com vocês essas ferramentas em um outro momento, tá bom? Ah, bom, vamos começar então a trabalhar esse tema. Uma coisa que eu peço para vocês é que você assista o vídeo completo. Eu sei que é um vídeo bem mais longo do que vocês estão acostumados a assistir, mas não tem como você colocar no 2x e sair, sei lá, lavando a louça ou tá dirigindo. Preste atenção, porque talvez você pegue uma informação ou outra e fale assim:
O Gabriel, ele pensa a respeito disso. Você às vezes nem concluiu de assistir o vídeo, tá falando, ele acha que pode tomar vinho, ou ele acha que não pode tomar vinho. Calma, assista o vídeo completo para você chegar na conclusão. E por último, que eu vou pedir para vocês, se vocês gostaram da ideia desse vídeo, da iniciativa, mesmo que você não concorde ou que você concorde comigo, deixe seu like também, tá bom? Deixe seu like para me ajudar aqui também no nosso trabalho no YouTube. É muito complexo, tá, gente? Preparar um material desse, vocês vão ver aqui, ó, são 13 páginas. Preparar esse material, fazer a pesquisa. A gente fez pesquisa científica aqui para trazer esses dados para vocês. Fizemos uma exegese bem estruturada. Então, deixa seu like. Se você puder, compartilha, né? Num grupo aí, você, às vezes tem um grupo com 2, 3 que gostam de estudar a palavra, que vive, né, conversando sobre essas polêmicas. Manda o nosso vídeo para essas pessoas. Manda para o teu pastor, pastor, o que você acha sobre isso, né? Porque a ideia aqui não é estabelecer uma doutrina para você, mas é trazer luz sobre o que a Bíblia está falando e a gente fazer uma conversa aqui mais acadêmica, né? Mais pensativa do que ministerial, tá? Eu não bebo, tá, pessoal? Não bebo, mas é um tema que é sempre recorrente e por conta disso eu resolvi trabalhar esse assunto. Vamos lá, então? Bora, vamos lá para o Antigo Testamento. Eu trouxe aqui o primeiro texto, né? No Primeiro Testamento, para a gente pontuar sobre. Eu acho que é importante a gente trazer o primeiro texto, né? Está lá em Gênesis 9, 20 e 27. Olha o que está escrito. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez de seu pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu-lhe que seu filho caçula lhe havia feito, disse: Maldito seja Canaã, escravo de escravos será para seus irmãos. E disse ainda: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, seja Canaã o seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Então tem aqui algumas palavras-chave no hebraico, tá? Por exemplo, o verbo shakar, né? Aqui, ó, o verbo shakar, que significa ficar bêbado, ou seja, Noé ficou realmente bêbado. Se você ouviu alguém pregando aí que Noé não ficou tão bêbado assim, não, ele ficou bêbado sim, tá? Ele perdeu o controle. Outro verbo, outra palavra-chave, né? Aqui, ó. Eita, como é difícil, né? Vai, Tigal, Betok, o Halo, né? Achou-se nu dentro de sua tenda. Gente, eu sei que eu pronunciei aqui tudo errado, tá? Mas é esse verbo aqui, ó. Esse verbo aqui que significa e achou-se nu dentro de sua tenda. Nós temos aqui, ó, Vaitigal, né? Vem da raiz galá, que significa descobrir, expor, indica que Noé estava exposto e vulnerável. O verbo raá, né? Pode significar apenas ver, mas em algum contexto também pode ter um sentido mais intenso, como olhar com desprezo ou até mesmo desonrar, tá? Então nesse episódio, pessoal, vamos lá. Nesse episódio aqui, Noé, ele como primeiro agricultor, né, logo após o dilúvio, ele planta uma vinha, ele colhe essa vinha, ele faz um vinho, ele toma, ele fica bêbado e vai para sua tenda, fica pelado lá na sua tenda. E o seu filho caçula, ele vê a nudez do seu pai e desonra o seu pai, tá? Aqui entra o ensino equivocado aí de muitos teólogos dizendo que Noé foi estuprado por esse filho, tá? A gente vai conversar sobre isso, tá? Bom, vamos lá. A narrativa é breve, mas carrega grande significado dentro do contexto da aliança, que Deus havia estabelecido com Noé em Gênesis 9, 1, 17. O contraste é evidente. Após ser apresentado como um homem justo em Gênesis 6, 9, Noé agora aparece em um estado de fraqueza, o que pode indicar vulnerabilidade humana, mesmo entre os justos. Vamos lá, pessoal. Então esse é o contexto, tá? Esse é o contexto onde a narrativa está construída. O vinho não era apenas uma bebida, existia uma cultura em relação ao vinho que nós precisamos compreender. O cultivo da vinha e a produção do vinho eram práticas conhecidas
na antiguidade. Então, há muitos anos, a prática de plantar vinho, de tomar vinho, já é antiga, né? O vinho era usado tanto para celebrações quanto para rituais religiosos. No entanto, a embriaguez era frequentemente vista como algo vergonhoso, como está escrito em Provérbios 20, versículo 1. Então, gente, o vinho, ele está presente nas celebrações, nas festas, né? Tem gente que fala assim, naquele tempo. Não, sempre esteve, pessoal, sempre esteve o vinho presente. Também em rituais religiosos, tá? Vamos lá, na sua igreja, tem algum momento que é utilizado o vinho? Né? Às vezes até falado vinho, mas não utiliza o vinho, né? Utiliza o suco de uva. E o porquê que isso acontece? Por que chama de vinho, mas utiliza o suco de uva? Será que o vinho da Bíblia era suco de uva? Vamos conversar sobre isso, tá bom? Em outras religiões pagãs, também era utilizado o suco de uva, tá? O suco de uva não, perdão. O vinho, tá? Em algumas religiões pagãs era utilizado o vinho. Outro ponto para analisar nesse texto é a questão familiar. Na cultura semita, ver a nudez de um pai era um grande desrespeito, como relatado em Levíticos 18, versículos 6 e 7. Você pode abrir lá a sua Bíblia aí em Levíticos 18, 6 e 7. A gente pode fazer uma pausa aqui, você pausa aí o vídeo, dá uma olhada, Levítico 18, 6 e 7, e você vai ver que era um problema, né? Você ver a nudez de seu pai. Cã não apenas viu Noé nu acidentalmente, mas também, pelo saber seus irmãos, sugere um tom de escárnio e desonra. E aqui ocorre um ensino equivocado de que Cã teria abusado de seu pai. Então, gente, vamos lá. Para a gente entrar nessa história aí do abuso, vamos olhar aqui alguns verbos. O verbo har, que geralmente significa perceber visualmente, mas em alguns contextos pode ter uma conotação mais intensa. Como, por exemplo, olhar com desonra, sabe? Olhar com desonra, olhar com más intenções, né? Olhar de uma forma assim pejorativa, né? Não significa necessariamente que é um olhar sexual, tá? Vamos lá. Ervat, nudez, né? Ervat geralmente se refere à exposição do corpo nu, mas em contextos específicos pode ter conotações sexuais, como Levítico 18, onde significa relações sexuais ilícitas. No entanto, a frase ver a nudez do pai não implica necessariamente um ato sexual, mas sim uma grande desonra. Então é muito importante, irmãos, a gente deixar claro o seguinte: o que a Bíblia não diz, eu até deixei aqui, ó, o que a Bíblia não diz, eu não digo também, tá? O que a Bíblia não fala, eu não falo. E o que mais tem hoje em dia são teólogos que querem fazer seus nomes com tipos de polêmica, ou com, nossa, ó, descobri algo aqui que ninguém descobriu, que ninguém sabe, algo aqui que eu sou muito estudado. Aí a pessoa vai lá e fala que foi um abuso, né? Mas vamos lá, em primeiro momento, não há uso de verbos hebraicos que impliquem uma ação sexual, tá? Não tem. Como, por exemplo, um verbo shakav, né? Deitar-se com, né? Que tem esse verbo, ou que tem essa descrição, deitar-se com, comum em várias passagens que relatam abuso sexual ou relações sexuais, como nos exemplos de Gênesis 19, 32 e 35, sobre as filhas de Ló, né? Então, a Bíblia, ela não omite e ela nem suaviza nenhum episódio ou relato, por exemplo, de sexo ilícito, de abuso sexual. A Bíblia não, ela deixa muito claro. Quando acontece um estupro, por exemplo, a Bíblia chama de estupro. Ó, aconteceu isso aqui e tal. Quando acontece o sexo ilícito, como por exemplo as filhas de Ló, acontece e a Bíblia fala ali claramente, tá? A Bíblia ela pontua claramente esse tipo de episódio. Também não há qualquer menção de violência ou coerção. Assim como também não há menção de que Noé acordou sentindo dor ou qualquer outra consequência física, além do que, irmãos? Da vergonha, tá? Tudo que a Bíblia fala é que ele sentiu vergonha, né? Só isso. Então essa teoria, né, do abuso sexual é muito recente, né? Vem aí de teologias mais progressivas, mais modernas, que estão tentando tratar esse assunto, né, e utilizar do texto bíblico. Mas, cara, não tem, assim, não se sustenta, tá? Essa história de, teve, olha lá no hebraico, não se sustenta, tá? Então, como eu disse no começo do vídeo, eu posso estar equivocado porque eu sou um aluno, né? Sou estudante e tal.
Eu não peguei um texto original e fui lá e fiz a tradução dele. Não fiz. Mas, antes de trazer esse estudo para vocês, eu pesquisei muito. Não tem assim como se sustentar. Você pode olhar, chamar algum outro especialista aí. Pode ser que venha algum especialista, deixa um comentário aqui. Mas pelo que nós percebemos, não tem esse verbo, não tem nada que indique relação sexual, tá? Ah, ó, tem outras passagens que descrevem estupro, por exemplo. Exemplo de Deuteronômios 22, 25, 27, né? Fala, tem lá um autor que usa um texto e usa termos explícitos, né? Não é o caso de Noé. Então, a vergonha não está de Noé está ligada à nudez, não ao ato sexual, a um ato sexual. E o que para nós brasileiros parece um exagero, poxa, amaldiçoar o filho porque o filho viu a nudez do pai. Gente, lá naquele tempo, numa cultura muito antiga, em outro local, outra região, era desonroso, era vergonhoso. Então, hoje pra gente aqui, brasileiro também é bem, né? O brasileiro sabe lidar com nudez, né? Sabe lidar com nudez. Esse povo especificamente não é a mesma coisa, tá? Naquele tempo, então piorou. O próprio castigo de Noé não faz sentido sobre essa interpretação. Tá, eu não vou ficar trabalhando nessa parte aqui sobre o abuso, porque não é o tema, tá? Então a gente vai realmente falar sobre o vinho depois. Assim que eu disponibilizar esse artigo, eu libero para vocês em algum lugar. Eu libero esse artigo em algum lugar e vocês vão ter informações sobre isso. Eu compartilho com vocês e aí vocês podem ler com mais calma, tá? Outro fator a ser levado em consideração é que Deus não adverte e nem repreende a ação de Noé de cultivar a vinha e de tomar vinho. No entanto, é notável a consequência do pecado de Noé em se embriagar e perder o controle, nos alertando sobre os perigos do abuso e da embriaguez. Então, assim, gente, o texto em si, ele não está falando sobre Noé ter bebido, tá? O texto não fala sobre isso. Ele menciona que Noé ficou bêbado, Noé se embriagou, mas o objetivo do texto não é esse, não é expor que, poxa, olha, Noé se embriagou. O foco não é esse, tá? O foco é o que? É a desonra de um filho e a honra dos outros dois filhos. Enquanto um filho desonrou, zombou, expôs a nudez de seu pai, os outros dois filhos, a Bíblia fala que eles foram honrosos, né? Eles pegaram a capa do seu pai, olhando para trás, né? Sem ver a nudez do seu pai, cobriu a nudez do seu pai e cuidou do pai. E por isso eles foram abençoados. Enquanto que o outro que expôs recebeu uma maldição sobre o seu filho, né? Não foi nem sobre ele, foi sobre o filho dele. Então, o texto, ele é muito objetivo, ele está falando muito mais sobre isso do que sobre a embriaguez. Cita a embriaguez? Cita. Não deveria ter bebido, não deveria ter se embriagado? Não deveria, tá? Mas aconteceu isso e o foco do texto é mostrar a desonra, tá? Se fosse, né, se fosse o foco do texto falar sobre a embriaguez, Noé teria repreendido Cã, teria amaldiçoado a geração de Cã, né, como ele faz, ele amaldiçoa Canaã, que é a filha de Cã, e Deus teria repreendido Noé sobre a bebedice dele, né? Deus teria repreendido, advertido, talvez punido Noé por conta disso, e Deus não faz, tá? Então, beleza, vamos lá. Outra referência do Antigo Testamento, nós vemos que o primeiro texto sobre bebida alcoólica foco não é embriaguez, tá? Quais são os outros textos? Nós temos aqui Eclesiastes 9:7, diz: vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com um bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Então aqui não tem advertência, ainda não tem uma advertência ou repreensão, pelo contrário, a gente vê aqui o consumo do vinho pode ser uma parte de uma vida abençoada por Deus, né? O consumo do vinho pode ser aí algo bom, né? Salmos 104, 14 e 15 diz assim, ó: faz crescer a erva para o gado e as plantas para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento, e o vinho que alegra o coração do homem, e o azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o coração do homem. Mais uma vez aqui, o vinho está sendo descrito como algo bom, dado por Deus para a alegria do homem, né? Então não tem aqui, ainda nesse momento,
uma repreensão em relação ao vinho. Não tem nesses textos aqui que eu separei uma repreensão relacionada ao vinho. O que me faz pensar o seguinte, irmãos: como que o homem, né, ele tem a habilidade, a capacidade de pegar algo que Deus dá para ele, que pode ser bênção para ele, e fazer disso um mau uso e acabar transformando isso em uma maldição. Né? O homem tem essa habilidade, pegar algo que é divino, algo que é bom, algo que é bênção, e transformar em algo ruim. Né? Como transformar em algo ruim? Através do exagero, através da embriaguez. Tá, vamos lá. Provérbios 21, 20, versículo 1. Claramente mostra que contém no vinho, ou no que a Bíblia chama de bebida forte. O vinho é escarnecedor, a bebida forte é alvoroçada. Todo aquele que por eles se é vencido não é sábio. Então, ser vencido, meus irmãos, é perder o controle. Então, mais uma vez, aqui o texto não está falando que não pode beber, mas está falando que se o homem perde o controle, vai ter problemas, tá? Então, vamos lá. Provérbios 23, 29 ao 35 também nos mostra a consequência da bebedeira, da embriaguez. Olha só. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? Para quem os olhos vermelhos? Para os que demoram no vinho? Para os que andam buscando bebida misturada? Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim morderá a sua cobra e picará como a víbora. Então, olha só, assim, ainda assim, em Isaías 5:11 nós lemos: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até a noite, até que o vinho se esquente. Então a Bíblia está falando o quê? Pessoas que perdem o equilíbrio, pessoas que só pensam em bebida, né? O alcoólico mesmo, né? A pessoa que é alcoólatra, a pessoa que vive em busca disso, ela se satisfaz com aquilo, ela depende disso para ela ter uma felicidade. Perdão, pessoal. Vamos lá, vamos continuar. O Antigo Testamento não proíbe o consumo de bebidas alcoólicas, mas alerta contra o abuso e seus perigos. O vinho é visto como algo que pode trazer alegria, mas também pode levar à destruição se for consumido em excesso. A moderação é o elemento principal dessa prática, se levarmos em consideração apenas o texto do Antigo Testamento. Então, se a gente for levar em consideração só o Antigo Testamento, a gente vai entender o quê? Que pode tomar vinho, é bênção, é bom, se for levado, se for tomado com equilíbrio, com moderação, se você não se embriagar. Tá, e o Novo Testamento? O que o Novo Testamento fala? E gente, acredite, até agora, tô falando o que pra vocês? Tá tranquilo, não tem nada que condene. Ramalho, eu acho que o estudo todo vai ser assim até o final. Vamos ver. Vamos ver se vai ser assim até o final. Pode ser que algum argumento aqui que a gente traga possa fazer você pensar o contrário, tá? Então vamos lá para o Novo Testamento, gente. Ó, aqui no Segundo Testamento quero mencionar alguns textos. Obviamente, iremos trabalhar a fundo a primeira menção da bebida alcoólica e também o primeiro milagre de Jesus, que você já conhece, transformação de água para o vinho. Vamos ao primeiro texto de Mateus 11:18, tá? Vamos lá. Eita, esse texto de Mateus 11:18, meus irmãos, dá o que falar. Dá o que falar. Se você não souber fazer exegese, né? Se você não souber fazer exegese, você vai falar alguns absurdos aí. Então vamos lá. Mateus 11:18-19. Deixei minha água longe. Vamos lá. Pois veio João, que não comia e nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho. Amigos de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. No texto nós temos palavras-chave também, né? Bebedor de vinho, bebedor. O termo usado para descrever alguém que consumia vinho regularmente, muitas vezes de forma excessiva. Nesse contexto, há uma acusação exagerada dos opositores de Jesus. Ou seja, aqui quando eles falam que Jesus é um bebedor de vinho, né? É uma acusação
que os opositores de Jesus faziam. Significa que é verdade que Jesus era bebedor? Temos também a palavra fagos, comilão ou glutão, sugerindo o consumo excessivo de comida. Publicanos, cobradores de impostos, vistos como traidores pelos judeus, é importante ressaltar que os publicanos são diferentes dos que são chamados de pecadores. Perdão, gente, tô com a minha garganta aqui, ó, arranhando. Então, vez ou outra eu acabo tossindo, né? Vamos lá. E essa aula não vai ter corte, tá? Vamos direto. Vamos lá. Então, os publicanos eram cobradores de impostos, que eram vistos como traidores pelos judeus, tá? Eram pessoas que não eram bem vistas na sociedade, isso você já sabe. E pecadores, quando a Bíblia fala publicanos e pecadores, aqui é outra história, né? Publicanos é uma coisa, é como se fosse uma parcela da sociedade, de um status específico que a sociedade não via com bons olhos, tá? A gente pode trazer aqui para nossa realidade no Brasil. Quem que a sociedade não vê com bons olhos, né? Que tá lá, trabalha, tá, recebe um salário alto e nós falamos assim, ó, tudo ladrão, né? O brasileiro gosta de falar o quê? Tudo ladrão. Tá. Já os pecadores eram o quê? Pessoas que tinham um padrão moral, a sociedade reconhecia que, ó, padrão moral muito baixo, tá? São pessoas que não são bons exemplos. Estão falando que Jesus andava com essas pessoas. Por último, foi justificado, indica que a sabedoria de Deus é provada correta pelas ações dos seus seguidores. Então tá, vamos lá. Vamos adentrar o contexto textual para compreender o que realmente se trata no texto. Qual será o objetivo do autor ao mencionar essa passagem? Mateus 11 se passa no contexto ministerial de Jesus e das dúvidas levantadas por João Batista a respeito de sua identidade messiânica. Mateus 11, 2, 6. Em seguida, Jesus elogia João Batista. Mateus 11, 7, 15. E denuncia a geração incrédula que rejeita tanto a João quanto ele. Mateus 11, 16, 19. Né? Então, vocês podem pegar todos esses textos aqui que eu mencionei e você ir lendo pausadamente para você entender esse contexto, tá? O ponto central do texto é a hipocrisia da geração que rejeitou João por seu ascetismo e rejeitou Jesus por sua participação em refeições e festas. O argumento de Jesus mostra que aqueles que não querem crer sempre encontrarão uma justificativa para rejeitar a verdade. Então, assim, eles rejeitavam João Batista, que trazia uma mensagem do reino, que falava, ó, arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Mas por ele ser diferente, por ele aparentemente ele era um homem nazireu, né? As pessoas não davam ouvidos para João. Chegou Jesus, também não davam ouvidos para Jesus. Qual era o motivo? Ah, porque esse aí ele bebe, ele come muito, ele anda com um publicano e pecador. Não, melhor não. Então a gente precisa entender esse contexto. O texto não está dizendo que um bebia ou não bebia, se olha, se Jesus está bebendo, então eu também vou beber. Não está dizendo isso, não é isso que o texto aponta, tá? Não é a preocupação do autor trazer isso, né, esse tema para o texto, tá? Ó, até falando aqui, ó. João que vivia no deserto comendo gafanhotos e mel silvestres, como Mateus 3,4, você pode ir abrir Mateus 3,4, você vai ver isso, né? João se vestia com pele com pele de camelo, ele, né, irmãos, se vestir com pele de camelo é chique, hein? Não era para todo mundo, não. Comendo gafanhoto e mel silvestre. Provavelmente fazia parte da tradição dos nazireus, que incluía a abstinência do vinho. Quem lembra aí de Sansão, né, que era nazireu de Deus, por isso ele não podia tomar vinho, ele não podia tocar em bichos mortos, ele não podia cortar o cabelo e tal. Possivelmente João Batista talvez fosse dessa tradição, tá? A conduta de João era vista como extrema, por isso se dizia que ele tinha demônios. Então ele era muito extremo, era uma pessoa assim que era polêmico, né? Onde ele chegava, chamava atenção, tá? No contexto judaico do primeiro século... Tá, não, isso aqui eu já li. Comer e beber vinho em festas era parte comum da cultura judaica. A hospitalidade era essencial, portanto, rejeitar um convite para uma refeição poderia ser considerado ofensivo. As refeições tinham significado social e espiritual
Como nos escritos em Lucas 14:15, Marcos 2:16, Jesus era criticado por comer com publicanos e pecadores, porque isso simbolizava comunhão e aceitação, tá? Mateus 9, 10, 11. Tá? Você pode ir pegando todos esses textos aí, ir abrindo para você ler e ter uma compreensão de tudo que a gente está trabalhando aqui. Então, o vinho era uma bebida, pessoal, que ela fazia parte da mesa dos judeus, tá? Era comum, assim como pra gente aqui brasileiro, o que é comum? Família cristã, almoço de domingo, o que você vê lá? Tem aquele frangão gostoso, uma farofinha, arroz, feijão, o que tá lá pra gente beber, né, nas nossas mesas. Na minha casa, às vezes é um suco, né, aquele suquinho, maracujá, uma maravilha, né? Um suquinho de laranja, bem geladinho, ou uma Coca-Cola, um refrigerante, olha eu fazendo propaganda aqui da Coca, né? Um refrigerante bem geladinho, com gelo e limão, ó que delícia. Naquele tempo não existia refrigerante. O vinho era muito comum, tá? Era muito comum. Festa, casamento, inclusive na Páscoa, tá? Então vamos lá. Mais uma vez, examinando o texto bíblico, vemos que o texto não condena e nem defende o consumo de vinho. A acusação de bebedor de vinho contra Jesus vem de seus críticos, os críticos de Jesus, que estavam acusando Jesus de ser bebedor de vinho. Não significa que ele era dado à embriaguez. Na leitura, críticos, acho que eu mexi aqui. Na leitura completa dos evangelhos, percebemos que Jesus participou das refeições e usou vinho em celebrações, mas sem excesso. O foco do texto não está em mostrar que João e Jesus tinham um contraste de que um bebia e o outro não. O objetivo é nos mostrar que os religiosos eram duros de coração e sempre encontravam desculpas para não aceitar a verdade. Esse é o foco do texto. Vamos lá olhar alguns outros textos aqui, pessoal. Textos do Novo Testamento. Primeiro texto que separei, Efésios 5:18. E não vos embriagueis com o vinho que há dissoluções, mas enchei-vos do Espírito. Texto muito conhecido, todo mundo já sabe. E assim, é triste quando alguém pergunta assim, beber é pecado? Aí alguém vem e só traz esse texto, Efésios 5:18, não vos embriagueis com vinho, mas, o que não pode é embriagar. E pronto. As pessoas carecem de uma resposta melhor, né? De uma resposta mais bem construída. Por isso que a gente está gravando esse vídeo aqui, já passou aí os 30 minutos, e eu quero trazer uma resposta completa para você, tá? Então vamos lá. Efésios 5:18, não vos embriagueis. Gálatas 5:19, segundo texto. Gálatas 5:19, 21. Textos que eu separei, tá, gente? Pode ser. Tem texto em Coríntios? Tem, a gente vai ver daqui a pouco. Tem texto antes? Tem, vamos ver. Gálatas 5:19. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são. Aí ele vai falando das obras da carne e ele cita bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Texto acima, o vício do álcool é listado como uma obra da carne que nos afasta de Deus, de modo que os que cometem não herdarão o reino de Deus. Temos uma advertência muito parecida também no texto de 1 Coríntios 6:10, né? Vamos lá abrir 1 Coríntios 6:10. Vamos ver aqui se vai abrir aqui para vocês, vamos ver. Opa. 1 Coríntios. Já abriu foi 2 vezes. Vamos lá, 1 Coríntios 6:10. Vamos pegar aqui a CF. Versículo 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino dos céus, tá? Então tá aí o texto, né? Tá aí o texto de 1 Coríntios 6:10. Os bêbados não herdarão o reino dos céus, tá? Vamos ver
que na primeira de Pedro ele mostra que a vida cristã se diferencia da vida mundana e que uma das diferenças é que o povo de Deus não cultiva bebedeira. Veja, 1 Pedro 4:3, porque já é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, bebedeiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Então aqui ele está falando também da diferença entre o cristão e o não cristão. E ele deixa claro, né, os cristãos aí que praticam a glutonaria, bebedice, não, isso aqui está errado, tá? Mais uma vez, não prega contra o vinho, porém se opõe ao desequilíbrio e à embriaguez. Temos alguns outros que permitem o consumo de vinho de forma responsável. O primeiro texto em que quero apresentar, seguindo essa vertente, vamos analisar Paulo recomendando vinho a Timóteo como remédio para o problema de saúde. Então, assim, a gente, além de ter textos que não proíbem, nós temos textos onde é recomendado ainda que a pessoa beba, tá? Opa, será? Vamos lá, vamos analisar contexto. 1 Timóteo 5:23 diz: não bebas mais água somente, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Gente, o vinho aqui estava sendo utilizado de forma medicinal, né? Pastor, não era suco de uva, não? Não, não era suco de uva que Paulo estava recomendando para Timóteo, tá? Não era suco de uva. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Estou controlando o tempo aqui. Nós já estamos com 36 minutos de vídeo, né? Em outro texto, segue nessa entonação. É o primeiro milagre de Jesus narrado no Evangelho de João, na história que se passa durante um casamento, intitulado como as bodas de Canaã. Jesus transformou água em vinho, mostrando que o vinho não era proibido. Inclusive, o mestre Sala elogia a qualidade do vinho. Então, assim, só o fato da gente ter o mestre Sala, né, elogiando a qualidade do vinho, já diz muita coisa, tá? Por quê? Porque naquele tempo, como eu disse aqui, e eu vou ser bem exaustivo nisso, né, de mostrar para vocês essa questão da cultura da época, eles não tomavam suco de uva. Depois a gente vai analisar isso de forma científica. Tem aqui um relatório que eu fiz aqui para vocês. Mas assim, pro vinho ser bom, ele tinha que ter um sabor bom, ele tinha que ter uma cor boa, ele tinha que ter um aroma bom. Então Jesus ele fez um ótimo vinho que todos elogiaram. Será que a Bíblia não traz nenhuma repreensão ao ato de tomar vinho ou bebida forte? Sim, existem textos que a Bíblia ensina que é melhor que não beba. Não estou me referindo à recomendação de Paulo aos que desejam o episcopado, lá em 1 Timóteo 3:3. Afinal, o texto diz que o bispo não deve ser dado ao vinho, ou seja, viciado, desequilibrado. Então, mais uma vez aqui, gente, existem textos que o Paulo vai recomendar. Melhor você não beber, melhor que você não faça uso. Tem sim, tá? A gente já vai analisar esses textos, mas não é o de 1 Timóteo 3:3, nem aquele de Tito, né? Por que não? Porque nesses textos ele fala que o bispo não pode ser dado ao vinho. Que na tradução significa o quê? Pessoa que é chegada mesmo, sabe? Pessoa que é viciada, que o tempo todo quer aquilo lá. Mas não condena o tomar vinho, tá? Aí tem gente que vem. Eu não gosto de extremo, sabe, gente? Aí tem gente que fala assim: mas você acha que a pessoa vai ficar só numa tacinha? E, meu amigo, cada um por si só. Você quer um exemplo? Porque assim, tem pastor que fala assim, tá proibido, não pode, aqui na igreja não pode tomar vinho porque tem gente que não tem controle e uma hora ou outra vai acabar desequilibrando. Então, pastor que faz isso, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você consegue colocar controle na boca dos irmãos da igreja? Porque tem muitos mais pecados que as pessoas cometem na língua, no falar, naquilo que elas falam, com o potencial enorme de, às vezes, até mesmo dividir uma igreja inteira, né? E é cada um por si. O que é o nosso papel como ministro na igreja? Equilíbrio, cuidado, vigiar, tanto no que você fala, no que você come, no que você bebe, no que você veste. As pessoas precisam aprender a se equilibrar, tá? Mas vamos lá, vamos continuar trabalhando aqui os textos. Romanos 14:21.
Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa em que teu irmão tropece. Então aqui a carta aos Romanos foi escrita pelo apóstolo Paulo por volta dos anos do ano, né, 57 depois de Cristo, enquanto ele estava em Corinto. O objetivo central da epístola é apresentar uma explicação detalhada do evangelho, abordando temas como a justificação pela fé, a relação entre judeus e gentios na igreja e as implicações éticas da vida cristã. O capítulo 14 trata da questão das diferenças entre irmãos na fé, especialmente sobre práticas que poderiam gerar escândalos ou divisão na igreja, como o consumo de certos alimentos e bebidas. Mas por que então comer carne e beber vinho poderia ser um problema ao ponto de Paulo recomendar que os cristãos não façam? Então vamos lá. Não comer carne refere-se possivelmente às restrições dietéticas dos judeus ou a carne sacrificadas a ídolos, 1 Coríntios 8. Enquanto que o vinho era uma bebida comum na cultura judaica e greco-romana, mas poderia estar associada a práticas pagãs ou ser um problema para irmãos mais fracos na fé. Comer carne ou tomar vinho poderia fazer algum irmão tropeçar, ou seja, cair espiritualmente, levar um irmão ao pecado ou enfraquecer na fé. Então, assim, tem uma cultura toda naquele período e naquela cidade onde, por exemplo, as pessoas sacrificavam a carne a ídolos, bebida a ídolos, e às vezes o cristão não sabia. Poxa, e aí, é problema comer ou não? Tomar esse vinho ou não? É o mesmo problema que a gente encontra hoje na igreja. Às vezes a pessoa fala assim, essa comida aqui foi feita por uma pessoa de religião de matriz africana. Posso comer ou não posso? Você já se deparou com essa questão? É a mesma questão aqui que Paulo está falando, tá? E o que ele fala? Melhor que você não coma, melhor que você não beba, ou fazer coisa que teu irmão tropece. Veja, no contexto cultural, o vinho era amplamente consumido no mundo antigo. Então, assim, é explícito que todos tomavam vinho. A gente vai ver que até criança tomava vinho naquele tempo, tá? Tanto em Israel quanto no Império Romano. No entanto, algumas práticas estavam associadas ao vinho, tais como rituais envolvendo o consumo de vinho em cultos pagãos ou oferendas a ídolos romanos, abstinência entre grupos ascéticos, como no caso de Nazireu, ou os essênios que evitavam vinho por questões de pureza religiosa. E tinham também os cristãos que poderiam ver vinho como algo impuro se tivesse sido oferecido a ídolos antes da venda. Desta forma, Paulo instruiu os cristãos a evitarem algo que pudesse escandalizar os irmãos mais fracos na fé. Então ele não está falando assim, gente, não pode beber, não pode comer, porque é pecado. Ele está falando assim, não faça isso se você perceber que isso vai causar escândalo em alguém que é mais fraco. Gente, isso que eu acho lindo também é que Paulo ele deixa claro, se você se escandaliza, né, que alguém está tomando um vinho ou comendo carne, você é fraco na fé. Ele está deixando claro isso, tá? Aqui nós aprendemos que o amor ao próximo deve ser maior que a liberdade pessoal. Paulo não está proibindo, mas nem condenando o vinho em si, mas ensinando que se o vinho, a carne, qualquer outra coisa, fizerem o irmão tropeçar, é melhor evitar. E isso, meus irmãos, serve para até os dias de hoje. Se você crê que tomar o vinho vai escandalizar outra pessoa, vai fazer com que outra pessoa caia da fé, porque aqui escandalizar é tropeçar, é cair mesmo da fé. A pessoa, não quero mais, sabe? Olha, eu vi uma coisa ali, fiquei decepcionado, me frustrei. Por mais que você pense, poxa, mas esse irmão é fraco na fé. Tudo bem, por amor a ele, por amor a esse irmão que você acha que é fraco, não faça, não faça. Melhor que você não faça, né, do que fizer e acabar perdendo o irmão. Quero antecipar-me em relação ao texto de 1 Coríntios 10, 23. Em todo debate sobre o álcool, alguém menciona o texto que diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Gente, vamos lá. Toda vez que a gente vai falar sobre vinho, alguém vai sacar 1 Coríntios 10, 23 e falar sobre isso, né? Posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Gente, como que a gente garante, então, o que é lícito, o que convém e o que não convém? Né? O que pode e o que não pode fazer. Né? É um versículo meio que aponta para a nossa moral. Só que se você for analisar todo o contexto, também não está falando de vinho, tá? Desse tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Está falando especificamente de comidas sacrificadas aos ídolos. É só você pegar o texto
ler o texto, você vai ver que é sobre comida sacrificada, tá? Então, não vou usar esse texto, porque ele não está falando sobre vinho. Tá? Não adianta a gente falar que tá, não tá. Tá? Não adianta a gente pegar um texto aqui fora de contexto para tentar argumentar. Então, não vale usar isso, tá? Vamos lá, trabalho sobre isso aqui. 1 Timóteo 3, 2, 3 vai falar sobre os bispos, né? Mais uma vez aqui, ó, Tito 1, 7 também fala sobre os bispos, né? Preciso novamente esclarecer que o termo não dado ao vinho em grego, me paroinon, né? Me paroinon, indica que um líder cristão não deve beber de forma irresponsável, mas manter a sobriedade e o bom testemunho. Para os diáconos, a exigência é a mesma, mas não a proibição absoluta. Existe alguma prova científica de um vinho sem álcool? E aí, existe? Vamos lá, cadê o Dr. Rodrigo Silva? Que diz que não, olha, existem povos antigos que faziam o vinho sem fermento, então os vinhos lá utilizados na Bíblia não eram alcoólicos, né, senhor Dr. Rodrigo Silva? Vamos lá então, gente. A questão sobre o vinho mencionado nos textos bíblicos continha álcool é um objeto de debate entre estudiosos por muitos anos. Responder essa questão requer muita pesquisa, inclusive arqueológica, e também lógica em relação à leitura dos textos. Então vamos falar aqui de pesquisa científica e de lógica, tá, gente? Recentemente eu vi um teólogo também, é arqueólogo. De quem que será que eu tô falando, né? Dizendo que existiam povos antigos que sabiam produzir vinhos não fermentados. Bom, vamos lá. Eu não vou falar que é uma inverdade, tá? Não vou falar que é uma inverdade, porque realmente existiam povos que sabiam fazer vinho não fermentado. Por um motivo, tá? Mas não seria a maioria. Afirmo que não seria a maioria. Então, deixa eu ver se eu consigo. Cadê? Como que eu faço? Aqui, ó. Pronto. Afirmo, não seria a maioria. Não era a maioria que sabia fazer vinho sem álcool, tá? Levando em consideração os desafios da época que eu vou listar aqui. Então, antes, nós vamos entender algumas questões lógicas dos textos. Por que Deus iria nos alertar sobre risco de embriaguez se o vinho da época fosse sem álcool, como o suco de uva? Diz para mim, por que Deus iria trazer para nós tantas advertências, tanta instrução, tantos textos bíblicos mostrando o risco, o perigo da embriaguez se o vinho não tinha álcool? Faz sentido, meus irmãos? Não, deixa eu alertar eles aqui sobre o problema da embriaguez, porque eles estão tomando muito suco de uva. Seria como se eu advertisse meus filhos a não ficarem bêbados quando tomam suco de uva. Não faz nenhum sentido. Ainda olhando para a questão lógica dos textos bíblicos, precisaria de uma boa explicação para dizer que Noé se embriagou com seu vinho sem álcool. E aí, meu irmão? Como que Noé então ficou bêbado? Né? Se o vinho dele não tinha álcool, né? Ou que o apóstolo Paulo. Ai, meu Deus do céu. Ou que o apóstolo Paulo repreendeu a igreja de Coríntios sobre sua embriaguez na ceia equivocadamente. Confira, 1 Coríntios 11, 21. Sim, tinha irmãos que se embriagavam na Santa Ceia na igreja de Coríntios. Vamos lá. 1 Coríntios 11, 21. Vamos lá. Cadê? 1 Coríntios 11, 21. Porque comendo, cada um toma antecipadamente sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Então, ele alerta que tinha gente na igreja que estava saindo de lá bêbada. Por quê? Porque o vinho da ceia tinha álcool. O vinho da ceia tinha álcool. Pense que os autores dos livros sagrados não gastariam cartuchos problematizando algo que não existe. Se mencionam o problema da embriaguez pelo vinho, certamente é porque o vinho era alcoólico. Mas vamos analisar também o que a ciência diz sobre o vinho. Alguns estudiosos dizem que o vinho utilizado na última ceia por Jesus não era fermentado, pois segundo os rituais associados à Páscoa, não deveria haver fermento presente. E isso sugere que em contextos específicos, como a Páscoa judaica, o vinho poderia ser não fermentado. Esse argumento tem muita dificuldade de se sustentar por conta do contexto da época. Então o senhor Rodrigo Silva, por exemplo, que fala, né, que poxa, o vinho não era fermentado porque os povos sabiam fazer. Sim, tinham pessoas que não que faziam vinho
para a época para Páscoa, né, não podia ser fermentado, não podia conter vinho, né? Tem alguns estudiosos que trazem esse tipo de argumento. Mas vamos olhar, fazer uma análise dos tempos bíblicos. A fermentação era o método natural para conservar o suco de uva. Deixa eu. Cadê aqui? Minha luzinha apagou. Pronto. O suco de uva, especialmente em climas quentes, onde a refrigeração não estava disponível. Em processo de fermentação ocorre quando o suco da uva entra em contato com leveduras presentes na casca da fruta. Sem refrigeração ou métodos modernos de pasteurização, era impossível impedir a fermentação completa. Portanto, o vinho fermentado era comum tanto em contextos religiosos quanto sociais. Então, galera, era muito difícil. Muito difícil. Ah, porque tinha como e tal. Cara, não era todo mundo que tinha condição de fazer vinho não fermentado, tá? Não posso omitir que o vinho era frequentemente diluído com água, especialmente para refeições comuns, para reduzir seu teor alcoólico. Então isso acontecia assim, eles suavizavam, né, o vinho lá com água. Dilui, coloca mais água aí e tal, para não ficar tão forte. Obviamente que não eliminava completamente o álcool, mas ajudava, uma vez que até mesmo as crianças tomavam vinho. Para nós brasileiros, causa espanto saber que as crianças também tomavam vinho no período bíblico. Mas imagine como era difícil se hidratar naquele tempo, onde a maior parte da água era contaminada, trazendo muitas doenças. O vinho se tornou uma solução saudável, que, quando usada com sabedoria e equilíbrio, era apontado como uma bênção de Deus, como já lemos aqui em nosso estudo. Então, para você que tem água potável aí na sua casa, poxa, que água gostosa, saborosa e tal, né? Água limpinha. A gente compra água hoje, é uma das coisas mais acessíveis que a gente tem. Naquele tempo não era assim. Naquele tempo não era assim. Não tinha a facilidade que nós temos hoje. Então, uma das formas que as pessoas se hidratavam, uma das coisas mais presentes que tinham, era o vinho, tá? Que podemos constatar partindo do ponto científico e lógico, que nenhuma bebida não fermentada era chamada de vinho e que o vinho relatado na Bíblia era alcoólico. Tá? Não tem como. Gente, eu trago aqui algumas citações dos pais da igreja, né? Algumas, ó, Agostinho de Hipona, o vinho foi dado ao homem para alegria, não para embriaguez, né? São Tomás de Aquino, a embriaguez que priva o homem do uso da razão não é um pecado, pois a razão é o que dirige aos atos virtuosos. Isso no seu livro Tomás de Aquino, Suma Teológica, né? João Calvino também, João Calvino, né? João Calvino também reconhecia o uso legítimo do vinho, né? Olha só o que ele diz: o uso do vinho entre os homens, é não apenas lícito, mas necessário para a alegria da humanidade. Ou seja, João Calvino não só gerou problemas para a igreja, né, com o calvinismo. Né? João Calvino também falou algumas coisas sábias. Né? Então, meus irmãos, estou brincando aqui, tá, gente? João Calvino contribuiu muito para a nossa teologia. Tá? Eu não sou calvinista, mas ele contribuiu muito e eu não poderia deixar de fora, né, a citação dele aqui. Então eu poderia citar mais vários outros teólogos importantes da história para trazer aqui para vocês mais respaldo, né, sobre isso. Mas, mais uma vez, né, a aula aqui não acabou. Qual é o contexto brasileiro? Será que a gente pode, então, nós como brasileiros podemos beber? Vamos lá. No Brasil o crente não bebe porque o crente não bebe, tá? Essa aqui, ó. Essa aqui quase que a conclusão do nosso texto, tá? No Brasil o crente não bebe, por quê? Porque o crente não bebe, tá? Quem estabeleceu esse conceito? Não sabemos. O que sabemos é que culturalmente o cristão que bebe vinho, cerveja, qualquer tipo de bebida não é bem visto. Muitas vezes essa cultura seja imposta pelos próprios ímpios, tá? Então, às vezes, não é nem algo que a igreja estabeleceu. Não sei, de fato, eu não sei quem começou com essa história de não, o crente não bebe. Mas eu sei que, por conta disso, é uma cultura brasileira, tá? Um cristão que bebe não é bem visto.
ou não é visto como um cristão forte na fé, né? É como se fosse assim, é novo convertido? Então tá bom, ainda tá tudo bem, a gente até entende, libera. Mas se não for novo convertido, eita, vamos tomar cuidado, né? Então, vamos lá. Por ser a forma como os ímpios enxergam a questão, devo então ignorar e ficar apenas com o que os doutrinadores da igreja nos diz? Não, aqui entra o tratamento durante todo o estudo, o que tratamos durante todo o estudo. O amor ao próximo deve ser superior à minha liberdade pessoal. Alguém pode dizer que Paulo nos ensina a guardar o irmão, evitando que ele caia da fé e que o ímpio nem está na fé. Veja, o ímpio nem está na fé pode então encontrar uma barreira para conhecer o evangelho de Cristo. A partir de um conceito moral que ele mesmo criou de que bebida alcoólica não é algo bom para um cristão, né, que um cristão não deveria beber. Sendo assim, a cultura que estamos inseridos se torna um impeditivo importante para decidir se devemos ou não consumir álcool. Se ainda assim um cristão brasileiro decidir por fazer o uso moderado das bebidas alcoólicas, eu recomendo que tenha zelo de não escandalizar outrem e que, acima de tudo, não perca a mão, mas glorifique a Deus através do seu consumo, alegrando-se no Senhor e lembrando que Cristo nos deu tudo na cruz e que o vinho nos lembra do seu sangue derramado por nós para nos livrar de nossos pecados e nos dar vida eterna. Aleluia. Então, se você é cristão, ao colocar uma gota de álcool na boca, se lembrar do mundo ou desejar as coisas da carne, se arrepende e largue imediatamente sua taça. Pois é melhor entrar no reino dos céus careta do que correr o risco de voltar para as práticas do seu velho homem, por conta de uma bebida tão simples, mas que possui o poder de eliminar sua razão. Então, gente, eu termino dizendo que no Brasil, onde nós estamos inseridos, cristão não bebe, tá? No Brasil, nós aqui, evangélicos, a gente não bebe, tá? Sendo assim, toda vez que alguém vê você bebendo, toda vez que alguém vê você tomando um vinho, se você posta lá, é uma taça de vinho, as pessoas vão interpretar, talvez de forma equivocada, ou vão interpretar como algo, não é legal e tal, ele é cristão, poxa, tá bebendo. Então, não é melhor que você não beba? Né? Não é melhor que você proteja, então, o seu irmão, né? Seja o ímpio, ou seja o irmão que é mais novo na fé, mais fraco na fé? Não é melhor, então, que você guarde o coração dessas pessoas, ao invés de que você só pensar em você mesmo? Então, essa é a minha conclusão, tá? Não vejo problema. Olhando as escrituras, não tem texto bíblico que sustente que ingerir um pouco de vinho seja pecado. Não tem. Tá? A gente olhou aqui vários textos. Se tiver algum texto, você pode trazer nos comentários. A gente pode até fazer, se você trouxer aqui no comentário, eu posso até fazer uma parte 2 aí e analisar esse texto de fato. Mas não tem, queridos. Não tem um texto que proíba você beber por conta do vinho mesmo. Tá? O que vai ensinar? Embriaguez. Contra a embriaguez. Contra o desequilíbrio e contra você fazer alguém cair da fé. Sendo assim, né, essa é a minha consideração final. Eu peço para você que você deixe seu like nesse vídeo, comente aqui o que você achou dessa aula, né, eu sei que é um vídeo bem extenso, bem grande. Comente aqui o que você achou dessa aula, se fez sentido, se não fez sentido, qual a sua decisão sobre isso, qual que é o seu veredito, acha que acha que não vai mais beber ou vai beber, explica aqui pra gente. Tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Pretendo trazer mais vídeos assim, examinando os textos, fazendo exegese para vocês de algum tema específico. Bom, enfim, se inscreva aí, compartilha com alguém. Que Deus te abençoe e te vejo no próximo vídeo.